Fala pessoal, tudo certo? Turma, hoje a gente vai mostrar aqui para vocês mais uma correção, né, da necessidade de calagem para que a gente possa fazer a recomendação em termos de quantidade de calcário. Para hoje a gente vai falar a gente vai mostrar como fazer os cálculos, os ajustes dos cálculos de necessidade de calagem para aplicação por planta, aquela aplicação superficial, geralmente ali aplicada na projeção da copa da planta, tá ok? Semana passada então a gente falou sobre a aplicação, como fazer esses ajustes para aplicação em cova. Hoje a gente vai falar por planta e nas semanas seguintes a gente vai falar também sobre aplicação em suco e também a aplicação o mais usual, que é a aplicação em área total. Beleza? Bom pessoal, na aula passada, no vídeo passado, eu falei, né, que a gente calcula primeiro a necessidade de calagem. Então, quando a gente está lá, por exemplo, com o Calagem App, a gente tem dois passos, correto? O primeiro passo é a necessidade do corretivo de acidez, ou necessidade de calagem. E o segundo passo é calcular a quantidade de calcário. E aí a quantidade de calcário, ou quantidade de corretivo de acidez, ela precisa sofrer alguns ajustes em função do modo como que ela vai ser aplicada, da percentagem de área que vai receber esse calcário, e também do PRMT do calcário, tá ok? Bom, uma fórmula genérica que a gente poderia utilizar para fazer essas correções seria essa daqui, onde a gente tem a necessidade do corretivo de acidez, ok? Vezes a profundidade dividido por 20, então a gente pegaria a profundidade aqui em centímetros e dividiria por 20, multiplicado pela superfície que vai receber, a superfície a ser coberta pelo calcário, a porcentagem de superfície que será coberta, dividido por 100, vezes 100 dividido pelo PRNT do calcário que foi escolhido para ser aplicado no solo. Ok? Bom, o que a gente vai apresentar aqui é um passo a passo para que vocês entendam como que a gente pode fazer os cálculos sem utilizar essa ideia aqui da fórmula genérica. Vamos lá. Bom pessoal, então para o vídeo de hoje a gente vai utilizar esses valores aqui como valores para os nossos cálculos. Então a necessidade de calagem de 3,25, nós vamos corrigir ela, porque só uma observação, quando a gente está calculando lá a necessidade de calagem, a gente obtém os valores considerando ali uma aplicação em 1 hectare, por isso que ela é expressa em toneladas por hectare. E nesse hectare a gente considera aí uma camada de 20 centímetros de solo, tá? Então a gente precisa fazer as correções, primeiro por causa da profundidade e também aí, né, em função do tipo de calcário, como falei, a gente precisa corrigir o PRNT e a superfície, a porcentagem de superfície de solo que vai receber a aplicação do corretivo. Bom, da profundidade aqui a gente está considerando como 7 centímetros, por quê? Porque a gente vai fazer uma aplicação superficial, vai ser uma aplicação ali na projeção da copa da planta. E quando você aplica o calcário superficialmente, a capacidade deles reagir em profundidade no solo ela é limitada, principalmente em função da textura do solo, tá? Então a gente vai esperar aí que o calcário ele reaja entre 5 e 10 centímetros aproximadamente, dependendo aí da textura. Então a gente considerou aqui 7 centímetros, beleza? Bom pessoal, o espaçamento entre plantas, inclusive aqui, né, a gente colocou 3, mas vamos considerar o espaçamento entre plantas como 2 metros, tá? E o espaçamento entre linhas de 3 metros. Tá? Então vamos considerar um cultivo aí que a gente tem um espaçamento entre plantas de 2 metros e um espaçamento entre linhas de 3 metros. Ok? A superfície que vai receber, a porcentagem de superfície dentro da área de plantio, que vai receber, né, essa aplicação do calcário, a gente estimou aqui cerca de 60%. Tá? Então essa estimativa a gente precisa observar ali. O quanto as nossas plantas cobrem a nossa área de cultivo. Tá? Então a gente vai fazer uma estimativa com base nessa observação de quanto que a copa das nossas plantas cobrem a área de cultivo. E ali vai ser essa cobertura que a planta faz sobre a área de cultivo, é a percentagem que a gente vai aplicar aqui. É a percentagem de área que vai receber o corretivo de acidez. Ok? Se fosse 100%, a gente estaria aplicando em área total. Correto? Bom, pessoal,
E por último aqui o PRNT. Então a gente está considerando aqui que a gente está utilizando um calcário com PRNT de 85%. Turma, o primeiro passo é a gente calcular qual seria o volume de solo ali em 1 hectare, tá? Então a gente vai fazer uma continha, 100 vezes 100, ok? 100 vezes 100 metros, vezes a profundidade, que a gente estava expressando em centímetros. Então para a gente transformar em metro, a gente vai dividir por 100. E aí a gente chega aí no valor de 700 metros quadrados. Bom, guardamos esse valor. Passamos para o próximo passo, onde a gente vai calcular aqui o número de plantas por hectare. Bom, se a gente sabe que 1 hectare ele tem 10.000 metros quadrados, correto? 100 vezes 100. Daí a gente vai dividir esses 10.000 pelo espaçamento que cada planta teria aí, ou estaria aí ocupando, tá? Então, o espaçamento entre plantas e o espaçamento entre linhas, a gente vai fazer uma multiplicação aqui. Lembrando, né, aqui a gente só fez uma modificação que foi o espaçamento entre plantas. A gente vai considerar como 2 metros e o entre linhas de 3 metros, ok? Bom, então a gente pega 10.000, divide por essa área que cada planta ocupa e aí a gente chega no valor aqui de 1.666 plantas aproximadamente para cada hectare. Bom, passo 3. A gente vai calcular aqui a quantidade de calcário já em toneladas por hectare. E depois a gente vai fazer as correções para que a gente chegue ao valor de gramas por planta. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar a MC, vamos multiplicar pelo volume de solo, ok? E vamos dividir por 2.000 metros cúbicos. Tá? Então, isso aqui é basicamente uma primeirinha regra de 3, ok? Bom, o valor daqui a gente multiplica pela superfície a ser coberta, tá? Dividido por 100, então 60 dividido por 100. E por último a gente vai multiplicar por 100 dividido pelo PRNT, para fazer a correção ali em função do PRNT. A gente chega no valor aqui de 0,8029 toneladas por hectare. Então a gente vai fazer um primeiro ajuste, que é transformar tonelada por hectare para grama por hectare, e depois a gente vai fazer o cálculo para chegar a um valor de gramas por planta. Então a gente, voltando, a gente vai pegar o valor de quantidade de calcário em toneladas por hectare e vai multiplicar por 1 milhão, e aí a gente consegue converter de toneladas para grama. Então 0,8029 vezes 1 milhão, e aí a gente chega no valor de, bom, aqui dariam 802.941 gramas, 176. Enfim, chegamos em gramas por hectare. Agora a gente precisa dividir esse valor que está em gramas por hectare para gramas por planta, pessoal, por planta. Bom, a gente vai chegar ao seguinte valor, tá? A gente vai pegar o valor de gramas por hectare, divide pelo número de plantas, né? As 1.666 plantas. E agora a gente chega no valorzinho aqui, ó, em gramas por planta, 481,765 gramas por planta. Essa é a quantidade que a gente vai aplicar para cada planta que tiver ali nessa área de espaçamento 3 por 2 metros. Beleza? Bom, agora eu vou fazer a demonstração aqui para vocês utilizando o Calagem App. Turma, vou espelhar aqui então o Calagem App no meu celular, tá? Vou clicar aqui, ó, iniciar cálculos. Depois vou passar para o quantidade de calcário. Teoricamente a gente já fez o cálculo de necessidade. Vou escolher aqui, ó, o método da quantidade por planta. Então clica aqui em por planta. Daí, aqui eu vou passar agora os valores, tá, da nossa tabelinha aqui de dados. Então, 3, a necessidade de calagem, 3,25. A profundidade de reação, 7 centímetros. O espaçamento entre plantas é de 2 metros. Espaçamento entre linhas de 3 metros. Beleza. Agora, deixa eu só puxar aqui para o lado. Bom, a superfície a ser coberta pelo calcário, né, em porcentagem, é de 60%, foi a nossa estimativa. E o PRNT é de 85%.
Beleza? Bom, agora aqui a gente vai passar o nome do nosso cliente. Vamos colocar aqui hoje código agro. E a identificação da amostra, tá? Então vocês coloquem a identificação que vocês acharem interessante para que possa ser lembrada pelo seu cliente. Bom, agora aqui a gente vai pedir para calcular. Beleza? E aí aqui a gente tem o nosso resultado final, tá? 481,765 gramas por planta. Joia? E aí, se a gente quiser compartilhar o PDF, guardar o PDF, né? A gente clica aqui, ó, recomendação em PDF. Que a gente tem toda a recomendação, tá? Né? Cliente amostra, os dados que foram utilizados, beleza? Aqui tem os dados, os cálculos que serão realizados para obter o valor final, tá? E aqui o campo de assinatura do responsável técnico, se assim vocês desejarem. Se quiser compartilhar, é só clicar aqui e aí a gente pode fazer o compartilhamento aí nas nossas redes sociais, WhatsApp, Telegram. Beleza, pessoal? Então a gente se vê aí no próximo vídeo.